Olá, futuros e futuras canadenses. Hoje eu estou aqui com a Carol do Vem Pro Okanagan, né? Assim, é pra fazer tudo junto. Vem Pro Isso. Okanagan. Vem pro Okanagan. Vem Pro Okanagan. Então, assim, Okanagan é a região onde ela mora, onde tem a cidade de Vernon. Quais são as outras cidades que tem no Okanagan? Kelowna, Vernon, Kamloops, Penticton. Tem algumas cidadezinhas. Se você olhar no mapa, em torno do lago Okanagan, tem as cidades. Bacana. Então eu vou deixar a Várias. Carol contar um pouquinho da história dela, como é que ela foi parar em Vernon. Né? Por quê, né? Por quê? Meu Deus, Por alguém que vai pra Vernon? Vernon. Então me convença de que é um lugar bacana para se morar e vamos convencer outras pessoas que de repente estão querendo morar num lugar lá para BC, mas de repente não num lugar tão tumultuado, né? Então vamos mostrar aí pro pessoal quais são as coisas boas de Vernon. Então tá. Então, sobre mim, eu sou do Rio de Janeiro. Me mudei aqui para o Canadá, tenho 34 anos, me mudei para cá em 2016, no finalzinho de 2016. Vim com visto de estudante. Eu já namorava um canadense, mas não queria fazer direto sponsorship, porque a gente nunca sabe se vai dar certo ou não morando juntos, então a gente queria testar um pouco antes. Então, eu vim com visto de estudante. Aí, se nada der certo, eu ia fazer o PGWP e ir pelo caminho que a gente faz, né? Vim para Vernon, na verdade, não era a minha primeira opção. Quando eu comecei a pensar em vir para o Canadá, minha primeira opção era Calgary, porque eu tenho um primo que mora em Calgary, já há mais de 10 anos. Então, era a minha primeira opção. Falei, poxa, eu vou para lá, vou fazer meu mestrado. Tranquilo. Então, estava fazendo todo o meu planejamento para ir para Calgary. E aí, nesse planejamento, uma das coisas que eu percebi, eu falei, poxa, eu tenho que começar a treinar o meu inglês. E aí, comecei a procurar como que eu podia treinar o inglês. Aí, busca aplicativo, busca site. E eu sou super envergonhada para falar, geralmente com pessoas que eu não conheço. E aí, eu achei um aplicativo foi num jornal, acho que foi num jornal no Brasil. Eu vi uma notícia sobre um aplicativo que era aberto, era de conversação e tal. Obviamente que tinha um aplicativo de relacionamento, etc. Mas era aberto para o mundo todo. Então você podia falar com pessoas do mundo inteiro e era conectado ao Instagram. Esse aplicativo não existe mais, acabou o aplicativo até. Era tão usado que ele acabou. Mas, enfim, baixei o aplicativo e aí eu comecei a pesquisar pessoas já no Canadá. Falei, poxa, se eu vou começar a falar com alguém, vou falar inglês, quem sabe eu já não consigo fazer algumas amizades por lá, né? Ter alguns contatos. E aí, nesse aplicativo, comecei a conversar com um canadense que é o meu marido. Então, isso foi em 2015. E aí, eu já estava com planos de mudar em 2017 para o Canadá. Conheci meu marido, vim pra cá na primeira vez em 2015, visitei meu primo e conheci meu marido pessoalmente. Vim mais uma vez no iniciozinho de 2016 e aí acabei vindo de novo para ficar no final de 2016. Consegui vir como estudante no college aqui em Vernon. E aí a ideia, na verdade, era de ir para Calgary. Mas como eu conheci meu marido já mora, ele não é daqui, ele não é de Vernon, ele é de Ontário. Então, uma cidadezinha muito micro, perto de Ottawa. Mas ele veio morar aqui desde que ele tinha os 14 anos. E ele se apaixonou pela região, e ele não quer sair daqui por nada no mundo. E você se apaixonou também? Eu me apaixonei, eu adoro aqui. Eu não consigo pensar. A gente até começou a conversar sobre se a gente fosse se mudar, para onde que a gente vai? A gente muda para Kelowna, a gente muda para o outro lado, vai para o Atlântico. Eu falei, cara, eu acho que se fosse para eu me mudar daqui de Vernon, eu acho que é o único lugar que me agrada e que eu iria, no caso, seria Ottawa. E mais pela proximidade com o Brasil. A cara da Kitty. Eu fui pra lá no ano passado e eu fiquei apaixonada também por Ottawa. E a família dele é de lá. Ele ainda tem muita família em algumas cidades em volta de Ottawa. Eu falei que se fosse para mudar, eu iria para lá. Porque faria sentido para ficar mais perto também do Brasil, para diminuir a viagem. Então,
Mas a gente gosta muito daqui. Então é difícil. Dificilmente a gente vai conseguir se mudar daqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você quiser ir para o Brasil, você vai ter que pegar o carro e ir até Kelowna, Toronto, Toronto, Brasil? Ou como é que é? Então, pega o carro, vai para o aeroporto. O aeroporto de Kelowna, na verdade, ele não é bem Kelowna. Ele é entre Kelowna e Vernon. Ele é meio que no meio do caminho. Ele não é bem no meio da cidade de Kelowna. Então, ele é meio que entre o caminho. Daqui de Vernon para Kelowna, leva mais ou menos uns 50 minutos. Daqui para o aeroporto de Kelowna, leva mais ou menos meia hora. Tá razoável. Então, é meio que é no meio do caminho. Não é tipo um Rio-Niterói. Para quem é do Rio, vai entender. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Então, é bem prático de ir e voltar. Então, você vai para o aeroporto de Kelowna. Eu fiz Kelowna, Calgary. Calgary, eu desci, fui para Houston. Aí eu fui pelos Estados Unidos. E Houston, Rio. Então, geralmente é esse o voo que eu prefiro, porque ele é um pouco mais rápido. Depois de 20 horas, qualquer coisa é um pouco mais rápido, né? Exatamente. Então, 24 é tipo, nossa, tá rapidinho pra gente. Porque geralmente são umas 24, entre 24 e 30. 24 é rápido. Credo. E ainda rola o medo de você não conseguir passar por todas as partes, né? Porque eu já fiquei presa em Houston. Presa no sentido de teve uma tempestade, o avião não conseguia pousar em Houston, perdi a minha conexão para o Rio. E aí a gente ficou literalmente o dia inteiro no aeroporto, dormi no aeroporto para conseguir o voo para o Rio. É brabo. Então essa parte é bem pesada. Quando se viaja é brabo. A Ana tá perguntando aqui se dá pra você apoiar o celular pra não ficar mexendo, mas ela falou lá no começo que ela não ia conseguir porque não tem apoiador. Eu posso tentar, peraí. É porque tá carregando. Mas enfim, se eu precisar, eu ponho de novo. Vamos ver se eu consigo segurar ele aqui. Tá bom assim? Tô centralizado? Pra mim tá tudo certo. Então, beleza. Vamos para as perguntas aqui do pessoal. Né? A não ser que você tenha mais alguma coisa. Agora eu tô curiosa, mas assim, eu tô curiosa porque uma pessoa pra mim que gosta de Ottawa e gosta de Vernon, então de repente tem alguma coisa em comum entre Ottawa e Vernon? Tem? Não? Não sei se tem muito. Eu acho que é mais o ambiente, o lugar, entendeu? Sentir o clima da cidade em si. Não tem muito a ver, mas para mim é mais a questão de proximidade familiar, a questão de Ottawa também. Entendeu? Entendi. Porque como parte da família dele ainda mora lá, o avô dele ainda é vivo e mora lá e tal, então é um lugar que a gente precisa visitar sempre. Então faria sentido, se fosse para se mudar, a gente se mudaria para lá. Entendi. Ok. O pessoal está perguntando aqui, oportunidades de emprego entry level. Então, entry level tem bastante. Eu acho que o pessoal tem que considerar, geralmente quando vem pergunta sobre emprego, que eu falo o seguinte, tem que considerar que é uma cidade pequena. Então, se você está esperando um cargo que não seja tão entry level, vai ser mais difícil de você achar. Entry level tem bastante. O que mais tem aqui é restaurante, pequena empresa que precisa de gente fazendo administração, recepcionista. Aqui tem muito hotel, a gente recebe muita gente durante o inverno e durante o verão. Porque Vernon, para quem não sabe, tem uma montanha de esqui. Então, atrai muita gente durante o inverno. E por causa dos lagos, atrai muita gente durante o verão também. Então, são os dois períodos que a gente pega muito turista. Então, esse tipo de atividade tem bastante hotel, tem bastante restaurante. Então, isso tudo é emprego entry level, que você vai ter oportunidade o ano inteiro. Entendeu? Eu acho que para entry level, o que pega mais aqui é que, por ser uma cidade pequena, eles levam muito em consideração os contatos que você tem dentro da cidade. Então, assim, eu postei, né, que eu tava numa caminhada, eu fui numa caminhada com uma amiga minha, e ela me fez essa pergunta. Ela falou, Carol, foi difícil de você conseguir emprego aqui? Você achou que foi muito difícil para você como imigrante? Eu falei, cara, foi difícil para conseguir o primeiro. O primeiro foi difícil. Porque você não tem contato. E aí, para você botar referência, você tem que
ver se você consegue uma referência de um professor que te deu aula, ou se você tem algum amigo em volta, algum colega que possa se sinta confortável de te dar referência. Então, essa foi o primeiro passo. Você não tem referência profissional, eles não vão ligar para fora do país para perguntar se como era o seu trabalho, etc. Não faz sentido para eles. Então, o primeiro foi muito difícil. Tanto que eu vim para cá, o meu primeiro emprego, eu falei, cara, eu quero qualquer coisa, mas eu queria alguma coisa ligada a negócios. Porque era o que eu queria continuar. Eu falei, então, se eu vou pegar um emprego entry level, eu quero pegar algo que faça uma conexão, uma ponte para o emprego que eu quero no futuro. Uhum. Então, meu primeiro emprego foi de front desk, recepcionista de um hotel aqui em Inverno. E aí, o gerente simplesmente apostou em mim. Na verdade, eles estavam precisando muito de gente para trabalhar no front desk. E ele gostou do meu inglês e falou, beleza, você começa amanhã. Eu falei, caraca, tá bom. Mas para eu conseguir esse primeiro emprego, levou aí uns 3 meses de eu distribuindo o currículo, entendeu? Então, acho importante o pessoal lembrar que não vai chegar aqui e vai conseguir um emprego de cara, mesmo tendo oportunidades disponíveis, entendeu? Vai demorar. É demorado. Esse primeiro emprego, ele demora a acontecer. Quais são as profissões que você vê que tem mais demanda por aí? Eu acho que, assim, principalmente emprego entry level vai ter bastante. Então, se você quer trabalhar em restaurante, etc., isso aí funciona bem para você iniciar. Administração, porque eu acho que todo negócio aqui necessita de administrador, etc. Contador, que é a minha área, tem geralmente bastante pedido de contador. Eu acho que tem muita gente que se forma e acaba saindo da cidade, então cria uma necessidade grande de gente aqui. Tanto que a minha empresa tem contratado gente de outros lugares para vir morar em Vernon por causa disso. Eu acredito, aí eu já não estou falando tanto de conhecimento, mas eu acredito que a parte de engenharia ou de construção em geral, né? Mestres de obras, etc. Eu acho que aqui deve estar bastante aquecido, porque tem muita construção acontecendo. A cidade está crescendo, de certa forma. Vernon não vai crescer rápido, mas ela está expandindo em termos de moradia bastante. E o mercado está muito acelerado para mercado de moradia. Eu acho que essas são mais ou menos as principais. Eu acho que esses seriam os mais cotados, assim. Trades, em geral, você vai ter uma solicitação, que é a parte de serviços, né? Então, vai construção, eletricista, etc. Mas não vai ter tanto a necessidade de gente muito especializada, de certa forma. Se você quiser trabalhar numa multinacional, você tenha uma experiência gigante, você já quer entrar como sênior, aí já complica um pouco as coisas. Você tem que lembrar que aqui é uma cidade pequena. Tem companhias grandes? Tem companhias grandes. Como? Mas, como a Kal Tire. Kal Tire é onde eu trabalho especificamente, é uma distribuidora de pneu, praticamente, e de serviços automotivos, e eles operam no Canadá inteiro. Então, e nasceu aqui em Vernon. Então, Vernon, Então, a sede, o escritório deles é em Vernon. Então, gera bastante oportunidade para quem trabalha aqui. Tem BC Hydro, tem várias companhias que são grandes e tem escritórios aqui, assim como bancos, etc. Mas a maioria, por exemplo, um banco BMO, que é um banco muito grande aqui, para você trabalhar numa sede, eles geralmente pedem para você se mudar para Toronto ou para alguma cidade maior, porque eles não mantêm o escritório tão aqui, entendeu? Então, acho que tem que considerar esses pontos assim. Se você está querendo virar um CFO de uma companhia, talvez seu caminho tenha que ser mais para uma cidade maior do que aqui. Aqui não vai ser tão fácil de você achar uma vaga desse tipo. Entendi. Diz uma coisa, como é que é o clima aí? Pergunta, chove muito no inverno, que nem em Vancouver, né? Muita gente pergunta isso. Não chove nem perto do que chove em Vancouver. A chuva fica toda lá antes das rochosas, né? Então, o Vernon é um vale, né? Por isso que é chamado do Vale do Okanagan. Então, geralmente, a chuva fica para antes
das montanhas acontecerem, né? Então cai a chuva toda lá em Vancouver. Aqui tem chuva? Tem. Tem tempestade? Tem, mas não tem nem perto do que é em Vancouver. O clima é mais ameno, apesar de que considera-se que no inverno fica bem mais frio do que em Vancouver. Quantos graus, mais ou menos, fica aí? Eu já peguei menos 27. Então, mas assim, é menos 27 que você pega uns 3 dias, uma semana, entendeu? Não é um inverno inteiro. Por favor, né? O inverno passado não passou de menos 10, o dia mais frio que pegou. E foi assim, 1 ou 2 dias. A gente ficou quase em zero o inverno inteiro. Ninguém entendeu nada aqui. Mas durante o verão você pode pegar 40 também. Então, assim, a amplitude de temperatura aqui em inverno é muito maior do que a amplitude que você vai pegar em Vancouver. Mas o clima é ameno, porque aí você ainda está em BC. O clima ainda é mais ameno. Então, aqui faz muito sol. Tanto que, como eu falei, no verão tem muita gente, canadense específico, foge e vem para cá. Galera de Alberta vem muito para cá passar verão. Porque lá é... Lagos. Não, mas lá também tem muita coisa bacana, né? Só que, tipo assim, Chinook que dá dor de cabeça lá no verão também, né? Então, daí foge pra ir pra não ter essas maluquices que tem por lá. O meu marido fala que eles têm um termo que eles falam que é a invasão dos red plates. Dos o quê? Red plates. Porque a placa de Alberta do carro é a vermelha, né? Então, você sai no verão, tudo que você vê é tudo carrinho com placa vermelha. Então, nossa, que interessante. Vermelhas. Interessante. E me diz uma coisa, como é que é o transporte público aí? É uma bela droga. Então, vamos lá. Dá para sobreviver com o transporte público? Dá. Não vai ser a mesma qualidade de vida que você teria se você tendo carro. Agora, vai te limitar muito na mobilidade, inclusive dentro da própria cidade. Eu, como exemplo mesmo, quando eu vim, a gente não tinha carro, meu marido não tinha carro. Eu fiquei estudando, eu estudava em Kelowna. Eu fazia vários cursos em Kelowna. Então, eu ficava indo de ônibus, são 2 horas de ônibus para Kelowna. Porque você tem que pegar 3 ônibus pro Okanagan College. No campus de Kelowna, você tem que pegar 3 ônibus. Então, é um ônibus daqui do centro de... Bom, daqui de casa para o centro de Vernon. Do centro de Vernon para UBCO, que é o campus da Universidade de UBC, aqui no Okanagan. É um pouquinho antes, é bem na entrada de Kelowna. E de UBCO eu pegava outro para ir para o campus do Okanagan College, em Kelowna. Tem o campus aqui em Vernon também, mas Kelowna oferece mais uma amplitude de cursos e tal. Então, às vezes, funciona melhor o seu cronograma se você pegar algumas aulas em Kelowna, que foi o que eu fiz. Então, assim, se você está planejando pegar aulas em Kelowna, você já sabe, você já tem que se preparar que você tem que ter 2 horas aí para você chegar até lá. Então, isso te corta algumas possibilidades de aulas, mas aulas muito cedo você não vai conseguir pegar. Se você for público. Aulas muito tarde, você não vai ter ônibus para voltar para a cidade. Agora, dentro da cidade em si, a gente tem ônibus que circulam a cidade inteira. A gente tem um terminal, então todos os ônibus saem desse terminal no centro da cidade. Mas assim, alguns ônibus funcionam de meia em meia hora, tem alguns ônibus que são de 1 em 1 hora. Então você tem que se programar muito direitinho, porque se você precisar, por exemplo, pegar 2 ônibus, você já tem que lembrar que um passa de meia em meia hora, o outro pode passar daqui a 1 hora. Você tem que os horários têm que bater muito certinhos para você conseguir viver dessa forma. Eu consegui viver assim por um período da minha faculdade, eu consegui dominar. Quando eu consegui o meu primeiro emprego, eu falei, ferrou, agora eu preciso de carro. Porque como eu comecei a trabalhar como front desk no hotel, eu iniciava às 6h30 da manhã. Era o primeiro turno, 6h30 da manhã. Não tem ônibus, 6h30 da manhã. Os ônibus começam às 7. Eu falei, legal, como é que eu chego? Como é que eu vou lá, né? Eu falei, vou ter que pensar. Então, de repente, eu vou ter que ficar pegando táxi para ir pro trabalho. Tá Nossa Senhora! Só para ir, né? Para voltar, eu conseguia voltar de ônibus, mas para ir eu teria que pegar táxi.
Aí eu falei, cara, o preço que eu pago no táxi, indo e voltando, no mês eu praticamente pago o financiamento do carro. E aí foi o que a gente fez. A gente acabou comprando um carro. Eu não dirijo, meu marido me levava lá. Me levava, voltava. E era mais barato do que ficar tomando táxi o tempo inteiro. Então, assim, a qualidade de vida que você vai ter tendo um carro é exponencialmente melhor do que se você for depender do transporte público. Então, eu diria para quem quer vir para cá, já pensar em se programar para ter um carro em algum momento, porque você vai sentir essa necessidade e você vai ver o quão melhor a sua vida vira. É engraçado isso, né? Porque aqui na América do Norte existe muito essa cultura do carro. E eles, acho que eles, por conta da facilidade que é ter um carro, né? De repente aqui, eles não. As cidades, eu acho que elas não se dão o trabalho de fazer uma estrutura melhor de transporte público, porque as pessoas vão optar por ir pro carro. Não é Aqui difícil ter um carro. você até tem alguns ônibus que ficam cheios e alguns horários específicos, mas não é nem perto do que a gente vê assim no Brasil de ônibus cheio, No cheio. Rio de Janeiro. Não é nem perto do que é um ônibus cheio no horário de rush do Rio, por exemplo. Mas é uma cidade pequena, então assim, não vai ter ônibus para tudo que é canto a hora que você quiser. Se você pegar os ônibus, você vai começar a conhecer os motoristas de ônibus. Eu conhecia todos, eles sabiam meu nome, eles sabiam do Jason, perguntavam do meu marido. Um já veio me perguntar, Carol, como é que vocês casaram mesmo? Você tá precisando de alguma coisa? É motorista do ônibus, mas ele conhece a gente como se fosse assim, amigo íntimo. Então, assim, você começa a ter esses relacionamentos, mas de serviço em si, o transporte público aqui não é bom e o táxi é muito caro. Já fico claro que é caro pra caramba, é bem mais caro do que a gente está acostumado no Brasil. Um táxi, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, de Vernon para o aeroporto. Você pode colocar aí que vai custar uns $100, 100, $150. Então, assim, é bem caro para ficar pegando táxi, é mais fácil você conseguir um carro, gente. Eu já falo pro pessoal, falei, cara, não vou te fantasiar para você. Dá para sobreviver do transporte público? Até dá, mas eu já colocaria a ideia aí para você pegar um carro, porque é bem melhor. Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa muito importante. Custo de vida. Vamos lá. Vamos começar pelo aluguel? Vamos. Beleza. Aluguel aqui tá por volta 2 quartos. Tá por volta, eu diria aí, se você tá pegando uma townhouse ou um apartamento, você vai estar pagando aí por volta de 1.500. Então, barato não está. E tá encarecendo bastante. Então, assim, em média, se você pegar um basement, você vai conseguir por volta aí de 1.000 um aluguel. Você sentiu, como eu já fiz lives com outras pessoas que moram em cidades um pouco mais do interior, e que elas sentiram uma diferença enorme durante a pandemia das pessoas saindo dos grandes centros e indo para essas cidades para mudar de fato. Porque você está falando, não, o custo de vida está encarecendo, né? É exatamente por isso. Você sentiu na pandemia, realmente o negócio começou a bombar. Começou a piorar já naquela época que começou a sair o programa rural. Eu acho que a galera pesquisar muito mais aqui. Caiu. O pessoal começou a pesquisar mais sobre Vernon e começou a vir mais. Então, desde aquela época já estava crescendo bastante. Isso já foi, não sei, começou aquela conversa durante 2019, por volta de 2019. Começou a encarecer bastante. Agora, com a pandemia, teve muita gente saindo de Vancouver, por exemplo, porque é perto e ainda é BC, e vindo para cá. Eu tive amigos meus que falaram, Carol, eu ia para aí, porque eles adoram a região, eles gostam muito de vinho, e aqui é cheio de vinícola por perto. Então eles falaram, cara, a gente queria morar aí, não especificamente em Vernon, numa cidade ainda menor. Eles só não vieram porque eles tinham acabado de fechar o contrato para se mudar um pouquinho antes da pandemia bater. E eles falaram, não, a gente não conseguiu ir. Se a pandemia tivesse iniciado um pouco antes da gente se mudar, a gente tinha se mudado para ir, porque todo mundo trabalhando de casa, não fazia sentido pagar o aluguel de Vancouver
podendo vir para cá. A questão é que, assim, como a galera pensa, eu não quero pagar o aluguel de Vancouver, posso pagar muito menos inverno, mas aí aqui tá encarecendo bastante. Pra galera daqui, a gente fala, como que vocês estão pagando esse preço absurdo, sabe? A gente não tá acostumada com os preços que estão agora. Então, a gente não sabe. E tem preço de casa aqui tá também um absurdo. Absurdo pra gente, né? Diga em números, um absurdo. Absurdo do tipo, as casas, na verdade, elas estão sendo avaliadas por um valor e sendo anunciadas por um valor e vendendo por 150 mil acima. Uau! Pra você ter uma noção, o condomínio que eu moro num condomínio de townhouses, né? Minha casa, ela tem 3 quartos. Então, ela é uma casa, ela é grande. Pra mim e para meu marido só, ela é uma casa grande. Tanto que minha sogra já morou comigo aqui dentro de casa. E a gente paga um aluguel super barato. Porque quando eu vim pra cá, o Jason já morava nessa casa. E como ele já conhece o nosso landlord, que é o proprietário daqui, ele já conhece a gente, ele é pastor, ele fez o meu casamento com ele e tal, ele muito dificilmente aumenta o nosso aluguel, porque ele quer que a gente fique aqui. Ele já teve tanto problema com o inquilino que ele falou, não, eu prefiro que vocês fiquem aí mesmo, que o preço esteja baixo. Mas aqui, quando eu cheguei aqui, as casas estavam saindo por volta de 100, 150 mil. Eu tô vendo... Ontem eu entrei no site, que eu adoro ficar vendo casa, né? Pesquisando casa. E aí tem uma casa aqui no meu condomínio por 290 e 2 quartos. E eu fiquei tipo... Falei, gente, eu já vi o de 3 por 150 aqui. Agora tá 290 anunciado. Não vai vender por 290? Nossa. Então, assim, tá tentando muito. Eu tenho a filha de uma amiga minha tá tentando, de uma amiga minha que é canadense. A filha dela tá morando em Langley. E ela tá tentando voltar pra cá. E ela não tá conseguindo comprar aqui por causa desse tipo de coisa. Ela gosta do lugar, o valor anunciado é o que ela gostaria de pagar e etc. Ela ofereceu ela falou, cara, eu dou 50 mil a mais. Aí ele falou, não, se você oferecer 150 a mais, a gente começa a conversar. Falei, gente, tá completamente errado esse pricing desses lugares, né? Porque se você tá pedindo um valor absurdo desse a mais... Então, assim, mercado imobiliário aqui tá bizarro porque tem muita gente vindo. Não tem tanto lugar para morar quanto tem de gente vindo. Então, os preços vão aumentar absurdamente. Jesus. E o que mais em seu custo de vida que você nota a diferença? De comida, eu acho que é bem normal, bem comparável em si com Vancouver. Não é tão mais barato assim. Eu diria assim, os restaurantes, se você for comer fora, os restaurantes aqui em geral são um pouco mais baratos sim. Você sente uma diferença de preço nesse sentido. Mas para comida, fazer compra de mês e tal, eu vejo o pessoal falando mais ou menos a mesma coisa. Eu gasto em média mais ou menos $300, eu acho, cada vez que a gente vai para comprar bastante comida, dá mais ou menos umas 3 semanas. Eu acho que é por aí, uns $300. Fora isso, luz, tenho gastado, sei lá, eu acho que tá 80 agora na minha conta. Para quem não sabe, aqui você tem a oportunidade de você fazer o plano fixo, né? Você paga um valor fixo por mês, ao invés de ficar flutuante. Eu pago 80, eu acho que é 87 por mês. Internet aqui, eu tenho internet cara, mas por causa do meu marido, porque ele usa muito questão de internet. Então, ele precisa de uma internet mega boa. Então, a gente paga um plano, eu acho que é um pouquinho mais caro do que o normal, mas eu acho que a gente paga uns 150 de internet aqui em casa. Então, talvez assuste um pouco o preço, mas eu sei que ele é programador e tal, então usa a internet bizarramente, né? Precisa de muito, muito poder de internet. E sempre quer ter a melhor internet também, né? É. A melhor internet é o melhor computador, é sempre a mesma coisa. Eu tenho um servidor dentro de casa, Kitty, então, só para você ter uma noção,
Eu até um servidor eu tenho dentro de casa. Para que eu não sei, mas eu tenho. Ele tem um som de um motor de avião quando você liga o negócio, entendeu? Mas ele usa para os sites, como ele monta websites, então ele usa para colocar. Eu não entendo dessas coisas, mas ele usa para os trabalhos dele lá. Entendi. Mas eu acho que de custo é isso. Financiamento de carro, você vai estar olhando aí um carro novo, né? Se você estiver pegando direto numa concessionária. Primeiro financiamento, eu estaria preparada aí para uns 200, 250 aí, a cada 2 semanas, que eles fazem bi-weekly, né, geralmente. Então, 200, 250, assim, para você pegar um carro legalzinho. Mas você consegue carro mais barato se você pegar usado também. Por fora, né, sem ser concessionário, você consegue mais barato. Mas aí, geralmente, você tem que pagar à vista. Então, vai do que as pessoas preferem. Então, eu tenho o financiamento do carro, que eu pago. O que mais? Gasolina aqui tá R$1,40 agora, mas tá caro. Agora tá caro, porque vai começar verão, começa a galera vir pra cá e começa a usar mais carro, né? Então, para ir acampar, etc., o preço aqui sempre vai lá nas alturas. Então, agora tá 140, o normal aqui é uns 120, por aí. Então, não é tão absurdo. É bem mais barato. Em termos de gasolina, é bem mais barato que Vancouver, geralmente. E durante a pandemia, eu vi a gasolina baixando horrores também, né? Lá no comecinho da pandemia, nossa, aquilo ali baixou tanto. Fiquei tão chocada. A gente recebia fotos direto e carros indo para pegar gasolina aqui sei lá, 80 centavos, 90 centavos. Falei, gente, foi bizarro. Durante o início da pandemia foi muito bizarro para gasolina aqui. Eu acho que eu vi a 70 centavos aqui. Pois é, isso que eu tô falando, que aí é mais barato, né? Então, imagina aí. Mas aqui bateu 90 centavos, bateu com certeza, que eu me lembro. Ok. Carol, eu acho que é isso. Isso? Eu acho que é isso. A gente tem que fazer uma parte 2, com mais dúvidas. Só marcar, só me avisar. Ótimo. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês sentarem o dedo no joinha aqui, sentar o dedo no coraçãozinho para agradar o tempinho que a Carol tirou para poder conversar um pouquinho com vocês sobre a cidade de Vernon. Vocês podem fazer os comentários aí que vocês quiserem aqui na caixinha de comentários mesmo. Isso, aplaude, isso mesmo, que ela merece. E eu vou deixar ela se despedir, então, de vocês. E se vocês tiverem mais perguntas, a gente faz uma fase 2 aí dessa... A versão 2, não, peraí. Como é que é? O capítulo 2 dessa live. Isso aí. Então tá bom. Gente, se tiver alguma pergunta, o meu Instagram, vocês vão ver que eu não posto muito. Eu não sou muito de ficar postando, porque, assim, não é minha prioridade postar ali. Mas eu respondo todo mundo que manda mensagem. Eu prefiro que me mande mensagem do que ficar postando comentário, porque o comentário se perde. Então, me manda mensagem, me manda DM, eu falo com todo mundo, mando mensagem de voz, converso. Se eu não souber, o meu marido, ele também participa do Instagram. A questão é que ele vai responder tudo em inglês, porque ele não fala português. Então, ele adora participar, mas vai ser tudo em inglês. Então, se vocês estiverem preparados aí para tá com o inglês afiado aí, quando eu não sei, eu pergunto para ele entra e fala com outras pessoas também. Então, qualquer dúvida, pode mandar mensagem por lá que eu respondo todo mundo. Ótimo. Bom, mais uma vez, muito obrigada por ter participado aqui da live com a gente. E, gente, então, acho que é isso. Desejo para todo mundo uma boa semana e a gente se vê na quinta-feira com mais lives. Perfeito. Tchau!